O capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel nos traz o relato de uma visão que Deus lhe havia concedido. Durante aquela visão, Ezequiel se vê diante de um ribeiro, e ali um certo homem, tendo na sua mão uma vara de medir, faz com que Ezequiel passe por aquelas águas. E ao medir 1000 côvados, aquelas águas, a princípio, chegam aos tornozelos do profeta. Eles caminham mais um pouco, e ao medir mais 1000 côvados, aquelas águas chegam aos joelhos e posteriormente aos lombos do profeta, porque à medida que eles caminhavam, o rio aumentava em largura e em profundidade. Mas no verso 5, ao medir mais 1000 côvados, Ezequiel se depara com um ribeiro que não podia mais ser atravessado, a não ser a nado, porque as suas águas se tornaram profundas. Depois de mostrar aquele ribeiro a Ezequiel, o homem lhe faz uma pergunta: "Viste, filho do homem?" E em seguida, aquele homem o leva de volta à margem do ribeiro e dali ele contempla uma abundância de árvores às duas margens do rio. Depois de levar o profeta a contemplar aquele cenário de abundância, o homem então lhe diz que aquelas águas desciam a campina e entravam no mar. E ao chegarem ali, sarariam as águas do mar morto, e lhe dariam vida. O propósito daquele rio era comunicar vida abundante da parte de Deus à terra e aos seus habitantes, porque por onde aquele rio passava, tudo era vivificado. Além de gerar vida por onde aquele rio passava, ele possuía uma multidão excessiva de peixes de alimento. Ezequiel então termina o relato da sua visão no verso 12, dizendo que aquelas águas saíam do santuário. Esse rio é semelhante ao rio que fluía no jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, versos 8 a 10, e ao rio da vida da Nova Jerusalém, descrito em Apocalipse capítulo 22, versos 1 e 2. Esse rio também é semelhante ao que Jesus mencionou em João 7:38. Ao meditarmos nesse texto, nós percebemos que à medida que esse rio avançava, ele aumentava em profundidade e largura, levando vida e progresso por onde ele passava. Esse rio se origina no trono do próprio Deus e tem o poder não somente de vivificar tudo o que nos diz respeito, mas também de nos curar, de nos sarar, de nos purificar e, mais do que isso, de nos aproximar do próprio Deus, levando-nos para mais perto dele, porque essas águas se originam no seu templo. Ezequiel se viu diante daquele rio e hoje esse rio também está diante de nós. Por isso a pergunta é: até onde você quer ir? Até onde você deseja chegar? Até onde você quer avançar? Quão perto de Deus você quer chegar? Mais do que isso, quão perto de Deus você deseja viver? Qual o nível de proximidade e de profundidade em Deus que você deseja alcançar? Nós precisamos nos lembrar de que isso não depende de Deus, depende de cada um de nós. Nós é que decidimos avançar em níveis de maior profundidade ou não. Nós é que estabelecemos o nível de profundidade da nossa vida espiritual. Nós podemos passar toda uma vida com essas águas nos tornozelos, mas podemos avançar mais um pouco até que essas águas cheguem aos nossos joelhos, aos nossos lombos e finalmente podemos alcançar essas águas profundas, onde não se pode mais passar se não há nado. Nessas águas profundas, o controle já não é mais nosso, mas do próprio Deus. Não se trata do quão Deus quer se aproximar ou se manifestar a nós, porque Deus já se deu por inteiro. Trata-se do quanto nós desejamos que Ele se manifeste. Mas esse nosso desejo precisa se materializar.
Precisamos nos lançar nessas águas e isso leva tempo. Tempo na presença dele, em uma ardente busca pela sua presença, com sinceridade e inteireza de coração. Deus se manifesta na medida em que nós o buscamos. Jeremias 29, 11 a 14, ele nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Você pode viver uma vida inteira na presença de Deus, mas com água apenas nos seus tornozelos, ou até mesmo nos seus joelhos, nos seus lombos. Uma vida sem expressão, sem profundidade, na superficialidade. Mas você também pode se lançar em águas profundas, onde o nível de revelação e de manifestação de Deus é inesgotável. O nível de milagres, o nível de fé. Jeremias 33, 3, ele nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Por isso, a questão é: até onde você quer ir?